Então, nós vamos ter aqui o nome de vocês, né? Quem for dar aula no dia, vai ter o nome das pessoas que ministrarão a aula no dia. Vou descer ele um pouquinho para vocês terem uma visão um pouco melhor de como vem. Ele vai vir como está aqui. Esse aqui, o nome de vocês. Aí vem a temática da aula e a data, tá? Então, vai vir nesse formato. Isso aqui, esse cronograma, ele vai estar todo pronto. A gente vai fazer ele semana que vem. Ele vai vir com todas as datas e eu vou distribuir vocês nessas datas aí, para a gente poder ver quem inicia, quem fecha, essa coisa toda, tá? E as temáticas virão para vocês. Então, vocês vão produzir o plano de aula de vocês em cima desses temas que eu vou colocando aqui na frente, tá? Então, assim, e aí no final das contas, vocês vão ter esse cronograma do semestre inteiro, vocês saberão exatamente que dias que vocês terão aula, quantas aulas nós teremos. Eu tiro desse cronograma aqui, pelo calendário acadêmico, eu vou tirar o que for feriado, o que for uma ponte, essas coisas todas, eu já tiro tudo. Já gravei um cronograma certinho, ajustadinho. Eu só mexo nele se porventura a gente tiver um imprevisto e não acontecer a aula, tá? Será desta maneira. Esse aqui só está em amarelo porque são outras pessoas e tal. Da agora para frente, começa no portfólio de vocês, esse material está em branco. Vocês vão ter esse, aqui é um modelo de plano de aula. Tá aqui esse modelo, ele está em branco. Olha só onde é dados que não precisa mexer, que está preenchido. Esse é o plano de aula, ele vem desse jeito para vocês. Lá na plataforma, lá na área de documentos, esse modelo está lá. Esse plano separado para vocês imprimir ele de lá, tá aqui. Tá lá na plataforma, para vocês salvarem ele no computador de vocês. Sempre que vocês precisarem, vocês vão lá e lançam mão dele. Ele vai ser o que a gente chama de matriz de trabalho de vocês. Na sequência, tem o relatório final, também está em branco. Está em branco, para vocês usarem ele como material de referência, tá? Para poder fazer o trabalho de vocês. Lá na plataforma também ele está lá, separado do portfólio, como um documento que vocês depois têm que salvar no computador de vocês. E na sequência nós temos o relatório de observação. Também está em branco, lá na plataforma tem um documento igual esse, separado lá para vocês, sempre salvar no computador de vocês. E no final do portfólio, aqui no portfólio, aqui começa o que eu chamo de anexo. O que é um anexo? Aqui tem um plano de aula que vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, esse plano de aula, vocês verem, ele é anexo até com a logo antiga, ó. Então, olha só. Aqui, nessa empresa, se a gente for trabalhar lá dentro da instituição mesmo, da faculdade, do centro universitário, vocês vão colocar aqui o nome da empresa. Centro Universitário União de Goiás, tá? Então, eu sou a supervisora e aqui vai ser o seu nome, estagiário. Por exemplo, eu produzindo isso aqui, eu ia colocar Cátia Rodrigues dos Santos. Então, você coloca o seu nome aqui, identifica de quem que é esse plano de aula. Lembra daquela ficha lá que eu falei para vocês, que é a ficha de frequência? Aqui, ó. Aqui tá os dados, aonde vocês vão pegar as temáticas para colocar lá. Então, qual foi a temática da aula? Atividades cooperativas. Tá? Na sequência, eu tenho aqui, o estágio acontece toda terça, a carga horária já está arrumada. Quais foram os objetivos dessa aula que eu planejei? Executar movimentos básicos de correr, evidenciar na aula respeito e cooperação, respeitar colegas e professores. Então, eu coloquei 3 objetivos. O que são objetivos? Objetivos são ações que vocês querem que aconteça e elas são precedidas de verbos. Identificar, executar, percorrer, jogar, lançar, tá? Então, aqui tem evidenciar, respeitar, sempre vai ser, o objetivo vai ser precedido de verbo.
inicia um objetivo com o verbo da ação que você quer que aconteça. Então, eu vou sempre começar com identificar, reconhecer, perceber, jogar, lançar, tá? Então, é o verbo que executa a ação, ele vem primeiro. Qual que é a metodologia dessa aula que eu planejei? Demonstração dinâmica recreativa, evidenciando a cooperação. Então, eu vou usar uma dinâmica recreativa, tá? Essa é a metodologia que eu vou utilizar. Vai ter material nessa atividade que eu vou fazer? Não, sem material. Se eu usasse material, eu teria que colocar tudo aqui, bola, bastão, arco, corda, eu ia colocar o material que ia ser utilizado aqui. O local, aqui tem um local fictício, pátio do Centro Social Redentorista, né? Tem um local fictício. Aqui está a maneira como vocês podem utilizar para descrever a atividade de vocês, de maneira muito objetiva. Tá? Então, eu coloquei, primeira coisa que tem que constar nessa atividade de vocês, o nome da atividade. Então, a atividade minha chama Caça-Raposa. De jeito que vai ser a formação inicial para que essa atividade aconteça? Alunos em trios, 2 de mão dadas e 1 no meio, né? Dentro do trio, ali, dentro daquele arco que é formado com as 2 mãos. Então, vai estar os trios dispersos, né? Pelo local, pelo pátio, e uma pessoa vai ser um pegador, que é o cão, e um vai ser o fugitivo, que vai ser a raposa. Como que essa atividade vai ser desenvolvida? Ao sinal, o cão sai atrás da raposa, esta deverá alojar-se em uma toca. Porque na hora que dá o comando, todo mundo vai trocando de toca. E aí, a raposa tem que achar uma toca e entrar. Aquele que sobrar sem toca, vai ser, e o cão pegar ele, aí troca de ordem. Aquele que era a raposa passa a ser o cão. Então, assim, eu tenho que descrever dessa maneira. Professora, eu posso já colocar direto o nome da atividade e não preciso colocar atividade, formação, desenvolvimento, eu preciso colocar essas palavras? Não, se você conseguir colocar atividade, golzinho. Como que é a formação inicial para começar o golzinho? Que jeito que ele é desenvolvido, eu preciso colocar? Não, isso aqui é um texto de orientação. Tá? É a maneira como vocês vão descrever as atividades aqui, a serem desenvolvidas. Quantas atividades, professor? Eu vou dar um tempo para vocês digamos, de 40 minutos, em média, para cada aula. Se serão 2 aulas de 40 minutos. Se serão 3 aulas de 40 minutos. Você tem que pensar que você tem 40 minutos para desenvolver atividades. Quando você planeja essas atividades, você tem que pensar quanto tempo eu vou gastar para preparar essa atividade lá no campo, quanto tempo eu vou gastar para explicar a atividade e quanto tempo eu vou gastar para executar essa atividade. 20 minutos? Se é 20 minutos, me sobra mais 20. Dá para fazer mais 2 atividades de 10? Dá, então eu vou colocar 3. Vou colocar 3. Agora, se tem 2 que em média vai levar 20 minutos uma, 20 minutos a outra, eu vou colocar 2. Por que é importante você calcular o tempo e cumprir esse tempo de execução? Porque o seu colega vai estar te observando. Se você colocar no plano que você tem 4 atividades para ser desenvolvida e você não desenvolver as 4, o seu colega vai colocar lá no seu relatório de observação que que o plano não foi cumprido na totalidade, que você não controlou o tempo de maneira adequada para executar todas as atividades programadas. Tá? Então, esse é o cuidado. Ele vai dizer que você não gerenciou o tempo direito. Então, você tem que calcular mais ou menos quanto tempo que você vai gastar para cada atividade, porque isso é importante para o seu processo de postura profissional. Olha, ele planejou 4 atividades, ele conseguiu executar as 4 atividades, perfeito. Tá? Então, isso é critério de observação? É critério de observação. Ah, professora, mas assim, eu coloquei uma atividade, se der tempo eu faço. Então, o que você vai colocar? Você vai colocar lá no final da parte do seu plano de aula, você vai colocar lá assim, atividades extras. Por que você coloca atividade extras?
você coloca aquelas que você vai achar que vai gastar o tempo da aula sua, porque a gente, na hora que terminar o seu tempo, se você executou ou não executou, a gente para a tua aula e passa para o próximo. Tá? Então, você colocando lá na parte final do seu plano atividade extra, você coloca, porque se a atividade correu de maneira natural, ou às vezes teve um imprevisto e ela não deu para acontecer, você tem um banco de reserva ali. Tá? Então, você pode colocar ali banco de reserva, atividade extra, no final você pode colocar. Tá? Além daquela ficha avaliativa, é interessante vocês irem do portfólio e tirar esse material aqui, ó, imprime essa folha e deixa ela aí do seu lado, aí numa pasta, guarda ela aí, toda vez que você for fazer o plano de aula, para você lembrar como é feito o plano de aula. Facilita a vida de vocês, tá? Aqui, no próximo anexo, eu não vou nem perguntar se tem dúvida, porque eu tenho certeza que aqui está clarinho, da maneira como eu expliquei. Porém, na hora de executar, as dúvidas vão aparecer. Aí vocês vão perguntar onde? No grupo. No grupo. Sempre no grupo. Aqui na sequência, nós temos mais um anexo. Esse anexo é o relatório final. Tá? O relatório final, ele é um relatório autoavaliativo. Só vai ser feito por aquelas pessoas que ministraram a aula do dia. Tá? Então, eu, Cátia, dei aula. Então, eu vou fazer um relatório meu autoavaliativo. Então, eu vou colocar aqui o local, o nome da empresa onde aconteceu, Centro Universitário União de Goiás. Aqui eu sou o supervisor. E aqui eu vou colocar o meu nome. Então, foi eu que fiz. Então, Cátia Rodrigues dos Santos. Tá? Que dia que aconteceu? Digamos que foi hoje, 2/3/2021. Vou colocar a data aqui. Aqui vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou copiar os objetivos lá do plano de aula e colocar aqui. Eu não modifico os objetivos da aula. Fui lá no meu plano de aula e coloquei aqui. Aí eu vim aqui também, metodologia, fui lá no plano de aula, copiei e coloquei aqui. Agora aqui tem um formato de texto que é feito da seguinte maneira. Esse aqui, você vai avaliar todo o relatório obrigatoriamente. Obrigatoriamente, pessoas. Não tem disso, professora, eu tô achando que tá ficando muito igual e eu vou modificar. Eu mudei porque eu achei que tava ficando muito igual, tudo que eu faço tá ficando igual. Não tem isso. Relatório obrigatoriamente vai começar com dia, mês e ano e local do acontecido. Então, esse cabeçalho, ele é padrão. Eu vou colocar que aos tantos dias do mês de fevereiro, no ano, igual tá aí, por exemplo, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019, no pátio do Centro Social Redentorista, foi realizada uma atividade recreativa, evidenciando a cooperação. Consistia em um trabalho em equipe com alternância de funções para execução da corrida básica. Os objetivos foram atingidos, mesmo com algumas dificuldades iniciais, para diminuir a agitação da turma e explicar as regras de funcionamento da atividade, mas acabaram cooperando e participando ativamente da mesma. Na condição de monitor, né, estou falando na primeira pessoa, aqui está no plural, porque às vezes tem pessoas que fazem o trabalho em dupla, em trio ou sozinho. Na condição de monitores, conseguimos fazer com que os alunos obedecessem o nosso comando e a relação de respeito foi estabelecida. Então, eu expliquei, eu coloquei nesse modelo de relatório, eu coloquei o dia, o mês e o ano e o local, qual foi a atividade desenvolvida, qual foi o objetivo, como se deu o processo de funcionamento da aula, quais as dificuldades que eu tive, quais as intervenções que eu usei e como terminou esse processo, se eu fiquei satisfeito ou não fiquei satisfeito. Então, assim, eu preciso, em vermelho, tá, as perguntas norteadoras. Então, eu vou sempre começar com dia, mês e ano e local, e aí eu vou responder sempre para construir o texto, não é que eu vou colocar essas perguntas lá para poder responder, mas através dela eu consigo resposta para fazer o texto. Que atividade foi realizada e qual o objetivo?
eu vou descrever como se deu a atividade. Eu não vou lá no plano de aula, copio a atividade, coloco aqui e descrevo a atividade, não. Eu vou descrever como que foi a minha postura para poder fazer a atividade acontecer. Tá? Eu preciso colocar dessa maneira. Eu descrevendo como se deu. Eu tive dificuldade para juntar os meninos, né? E aí tal. A atividade inicial era para poder fazer um jogo de corrida básica e tal, com o objetivo de melhorar a cooperação e tal, essa coisa toda. E aí eu vou descrever essa atividade de maneira abrangente, eu não vou pegar item por item lá do plano de aula e trazer para cá, não é isso. Eu vou descrever de uma forma abrangente o que era a minha aula. Aí eu vou dizer se o objetivo da aula foi atingido, se houve alguma dificuldade, né? Se aí, a partir dessa dificuldade, eu consegui fazer alguma intervenção, e qual foi essa intervenção para poder resolver o problema, e aí, qual foi a minha postura enquanto monitor? Eu consegui manter a calma, eu fui muito claro para explicar as atividades, tive dificuldade para controlar a disciplina, né? Então, como que eu me senti diante desse processo? Então, assim, esse formato de relatório, vocês precisam aprender a fazer, porque vocês vão utilizar ele em todos os estágios daqui até o final do curso de vocês. Mas, assim, eu tenho uma preocupação de trazer um modelo base para que vocês façam, porque a gente não pode cobrar das pessoas aquilo que a gente não ensinou. Então, se eu não ensinei vocês a relatar, como que eu vou cobrar isso de vocês? Né? A minha função é ensinar. E eu tenho uma responsabilidade muito maior nesse processo, porque os outros professores dos outros estágios, eles já creem que eu já ensinei vocês a fazer isso aqui. Então, muitas vezes eles falam, mas vocês não aprenderam isso lá com a Kátia? Né? Então, a minha obrigação é ensinar vocês a relatar. Então, essa dificuldade de fazer relatório, ela é muito comum. Às vezes você consegue fazer um textão, enche linguiça demais, mas não fala aquilo que eu preciso ouvir. Ou às vezes você é objetivo demais e me falta a informação que eu quero. Então, a partir dessa construção de texto, tá vendo que não ficou um texto longo, né? Foi um texto objetivo. Isso pode acontecer, professora? Pode. Mas cada aula vai te trazer uma impressão. Às vezes, o comportamento da pessoa, a atitude, a atividade desenvolvida, você vai ter mais coisa para relatar diante de cada realidade do momento. Às vezes vai ficar um texto maior, um texto menor. Dificilmente eu vou mandar vocês refazerem relatório. Uma vez que vocês fizeram, eu vou colocar ali, na atividade embaixo ali, no campo em que tem uma possibilidade de eu escrever, eu vou colocar que faltou, por exemplo, o seu relatório faltou cabeçalho, o seu relatório faltou informação relacionada a isso, e eu vou mostrar para vocês, cuidado com os erros de português, você teve um erro assim, assim, assado, uma concordância verbal, né? Seja mais criterioso para desenvolver o seu texto. Então, eu vou dar essas informações para vocês, eu vou fazendo essas cobranças. Tanto é que se fosse no campo presencial mesmo, isso aqui era feito à mão, eu não ia aceitar digitado. Eu ia conhecer todas as letras de vocês, tá? Então, assim, por que eu tenho que ter esses cuidados? Para que vocês, no próximo relatório, vocês observem o que a professora colocou aqui de observação. Ah, foi isso. Então, no próximo relatório, eu tenho que ter o cuidado de não aparecer essa observação que ela pediu aqui, que ela cobrou. Então, assim, eu vou colocando as cobranças aqui no primeiro relatório para que no próximo você não erre. Ou então você não deixe de fazer. É dessa maneira. Dificilmente eu mando refazer, porque é um processo de construção, tá? Aqui na sequência, nós temos o relatório de observação, que é também um anexo. Tá aqui, relatório de observação, você vai colocar o seu nome de observador, você está observando a aula, você vai colocar o local onde a aula se deu, tá? E aí você vai colocar aqui em estagiários o nome das pessoas que realizaram a atividade. Quando eu digo estagiários, porque se for em dupla, você coloca o nome dos dois. Agora, se for individual, você vai colocar só o nome da pessoa, né? Tanto é que vocês vão receber o plano de aula da pessoa e fazer o relatório sobre ela. Se são 2 aulas, lá na plataforma vai ter 2 atividades abertas para vocês. Uma com o plano de aula 1 do primeiro
e com o plano de aula do segundo. Vocês vão anexar esse material sempre pertinente àquele plano de aula que vocês vão estar observando. Então, digamos que foi, por exemplo, sei lá, a Stephanie que fez isso aqui. Então, vocês vão colocar o nome da Stephanie. A data da aula que ela ministrou. Então, se foi hoje, dia 2/3, vai colocar 2/3, né? No cronograma, vocês vão ter todas as datas e saber quem é a pessoa que está dando aula. Coloca aqui. Aí, novamente, o Ctrl+C e o Ctrl+V. Vai lá no plano de aula, copia os objetivos e coloca aqui. Vai lá no plano de aula e coloca a metodologia. E aqui a gente vai fazer o relatório de observação dos colegas ou do colega. O mesmo critério. Dia, mês e ano e local do acontecido precisa aparecer de cara na construção do cabeçalho. Aos tantos dias do mês de fevereiro de 2019, no pátio do Centro Social Redentorista, foi realizada pelos acadêmicos, pela acadêmica, sei lá, Stephanie e Fernando, do curso de Educação Física, uma atividade recreativa com crianças de 4 a 7 anos, com o objetivo de executar movimentos básicos de correr e evidenciar o respeito e a cooperação. As crianças foram colocadas em duplas para as explicações e o estabelecimento de regras gerais. No início, houve um pouco de dificuldade dos estagiários em acalmar a turma, mas aos poucos conseguiram chamar a atenção dos alunos e estes acabaram participando com interesse da atividade proposta. Os estagiários desenvolveram a atividade como planejado, porém, como eram 2 ministrando a aula, ficou evidenciado que um deles tem um domínio maior perante as crianças, exigindo que tenham cuidado de distribuir melhor o tempo de aula e as funções sejam melhor entre eles. Então, aqui eu estou relatando dia, mês e ano e o local, o nome das pessoas que realizaram a atividade, qual foi a atividade realizada, com quem foi realizada, qual foi o objetivo dessa aula e como que aconteceu a distribuição inicial desse processo, quais as dificuldades enfrentadas por eles, como eles conseguiram resolver esses problemas e qual foi a minha impressão pessoal relacionada a essa situação toda. Mais uma vez, tem as perguntas para poder... Vou repetir, essas perguntas, elas são perguntas norteadoras. O que é pergunta norteadora? Você não coloca a pergunta no texto e responde na frente. Você lê a pergunta e constrói um texto a partir das perguntas. Então, quando foi realizada, onde e para quem? Como foi realizada? Atendeu os objetivos? Ocorreu como esperado do planejamento? Houve problemas? Esses problemas foram resolvidos? Como que foi a postura dos monitores? E aí, no final, você pode dar uma sugestão. Olha, a postura deles foi assim, mas eles poderiam ter feito isso, isso, isso e isso para poder resolver esse problema. Tá? Então, é o seguinte, professora, eu vou sempre estar respondendo essas perguntas para poder falar sobre o meu colega? Sim. Papel. Texto, tudo escrito, as impressões gerais de tudo que você observou nessa aula. Tudo, sem receio de colocar no papel. Quem é que vai ter acesso a esse papel? Somente eu e você, a pessoa que escreveu. O que vai acontecer? Eu, Kátia, faço a leitura dos relatórios e vou devolver isso em forma de feedback, tá? De que maneira? Eu vou falar, olha... De acordo com as minhas impressões gerais e dos colegas de vocês, né, a postura de vocês relacionada a essa aula poderia ter sido assim, teve esse problema que vocês poderiam ter resolvido dessa outra forma. Então, a gente vai dar esse retorno para vocês, para que vocês possam melhorar a postura e o desempenho de vocês profissionalmente falando. Outra coisa, a partir do momento que você faz esse relatório observando o colega, a postura do colega, você vai ter impressões que foram boas para você, que você fala, nossa, eu posso fazer assim também. Que é uma atitude boa que resolve bem com relação ao grupo que a gente está trabalhando. Nossa, ele fez isso, eu não faria. Por que eu não faria? Porque eu acho que não foi ético, que não foi legal, eu tenho que tomar mais cuidado no posicionamento dele. Ou seja, a partir do momento que você faz e se autoavalia, você melhora o seu trabalho.
A partir do momento que você avalia o outro, você vai trazer para si as informações boas, as posturas bacanas, e aquilo que você não considera legal, você vai tentar, você vai evitar que aconteça contigo na sua aula. Tá vendo o processo avaliativo como se dá? Tá? Então, esses 3 últimos documentos que estão no portfólio, eles são anexos de modelos. Seria interessante vocês imprimir esse material, deixar aí numa pastinha. Toda vez que vocês forem fazer o plano de aula, você vai lá no modelo e dá uma olhadinha. Você vai fazer o seu relatório final, você vai lá no modelo e dá uma olhadinha. Você vai fazer o relatório de observação, você vem aqui no modelo e dá uma olhadinha. Tá? Então, é importante para que vocês aprendam a construção desses documentos, porque vocês vão precisar, para todo o processo final dessa reta meio de curso para o final, vocês vão precisar desse material o tempo todo. Tá? Sim, é muita informação? Sim, é muita informação, mas a gente vai fazer isso devagar, vai fazer de maneira mais tranquila, né? Devagarinho vocês vão errar, começar a acertar. Então, devagarinho, o importante é que vocês tenham uma visão macro desse processo aqui, porém, lá na hora de fazer, a gente vai tirando as dúvidas assim, tá no grupo, tá? Vou parar aqui a apresentação, porque encerra aqui. Uma coisa importante que vocês tenham cuidado. Por exemplo, o aluno é naturalmente angustiado. Ele quer aquela resposta do professor de imediato, se está tudo certo, se a coisa está funcionando. Então, vocês são tendenciosos na hora que a gente começar o trabalho, é de que se você postar o seu relatório lá na plataforma, você vai querer mandar mensagem para mim e falar assim, professora, eu enviei o relatório, você podia ver se está tudo certinho? Não, eu não vou olhar. Tá? Eu não vou olhar, sabe por quê? Porque senão vocês são mais de 20. Vocês são próximo a 25 pessoas. Se eu for olhar cada relatório, que toda vez que vocês postarem, porque um posta de madrugada, outro posta meia-noite, outro posta 9 horas da manhã, o outro posta meio-dia, o outro posta daqui 2 dias. Se eu ficar nessa rotina de cada vez que alguém mandar eu olhar, eu abrir a plataforma, ir lá no relatório para saber se o relatório entrou, eu vou ficar o tempo todo fazendo isso. Então, normalmente eu faço o seguinte, quando era pelo Classroom, era fácil, eu podia pegar o celular, abrir o aplicativo e ir diretamente lá, ficava fácil de eu saber se entrou ou não o relatório. Mas, na plataforma, ela é mais complexa. Eu preciso abrir o relatório de entrega para saber quantos entregaram. Vai ter lá, por exemplo, 25 pessoas têm que entregar, 5 entregaram. Tá? Eu não vou ficar abrindo essa plataforma, por quê? Porque eu preciso organizar a minha vida também. Então, vai ter um dia da semana que eu vou abrir, avaliar todos os relatórios e já dar devolutiva no campo para vocês lá embaixo. Vou dar uma resposta para vocês. Tá? Então, eu determino, eu marco um prazo para vocês entregarem. Ó, o relatório vocês vão entregar até tal dia, por exemplo, a aula é terça, vocês têm que entregar no máximo até toda quinta-feira às 23h59. Então, vocês têm de terça até quinta para poder entregar esses relatórios. Aí, na sexta, eu vou sentar e olhar tudo, tá? Ok? Então, assim, essa coisa do postei, vou perguntar para a professora se entrou, eu não vou olhar, tá? Eu só vou olhar no dia, se estiver faltando, aí eu notifico vocês, olha, tá faltando um documento assim, tá? Pode falar, Gustavo. Professora, boa noite. Boa noite. Porque vai ter muito essa flexibilidade, né? Nem todos vão para o estágio, né? E como que vai ser essa forma de avaliação? Às vezes, qual um determinado aluno não foi no dia, né? E como vai ser essa avaliação? Gustavo, eu não vou pensar nisso agora não, tá? Pelo seguinte, eu preciso ver como que vai ser, como é que vai ser o cronograma direitinho, para depois eu dar essa devolutiva. Então, o que pode estar acontecendo? As pessoas que realmente não conseguirem vir, primeiro, vocês terão um cronograma. O cronograma, você já sabe quantas vezes você terá que vir na faculdade. Exatamente. Então, assim,
ter um tempo hábil para as pessoas se organizarem, tá? Feito isso, não consegue, aí sim a gente vai para o plano B, que seria a produção de vídeos. As pessoas que realmente não puderem vir vão ter que produzir vídeos com as temáticas determinadas, tá? Mas aí a gente vai dando um passo de cada vez para poder funcionar. Por exemplo, eu não fui na aula presencial, não vi as aulas. Eu vou fazer o relatório? O que vocês acham? Não, né? Então, se eu não participei das aulas, se eu não frequentei a aula presencial, o plano de aula vai ficar lá, mas eu não vou entregar relatório. Eu não posso relatar aquilo que eu não vi, que eu não presenciei. Mesmo porque eu faço a chamada, eu sei exatamente quem faltou no dia, né? Então, assim, esses cuidados a gente vai tendo. Depois, a gente vê com esse grupo que não pôde comparecer, por exemplo, a nenhuma aula presencial, tudo isso a gente vai pensando nos planos A, B, C, D, mas a gente vai, em princípio, a gente vai trabalhar como se todos vocês pudessem vir. Aí depois a gente vai partindo para os outros planos, a partir da produção do cronograma, tá? A partir da produção do cronograma, aí a gente vai vendo se vai ter aula só presencial, se eu vou fazer um pouco do formato online para contemplar todo mundo, a presença de todo mundo. Tá bom? Certo, Gustavo? Certinho, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoas? Não, eu tô de boa, eu tô de boa. Certo, Júlio. Mais alguém? Professora, Olha, fala, Stefan. se não for lá na casa lá que você falou, se for na faculdade, essas atividades vai ser desenvolvidas com os próprios estagiários, no caso? Com os próprios estagiários, na medida que eu determinar as temáticas da produção do cronograma, vocês terão um problema além da temática, além de ter um tema para a sua aula, você vai ter que ter o cuidado de desenvolver atividades que não tenham tanto contato físico. Até isso a gente tem que pensar. Tanto é que, assim, eu estou deixando para falar para vocês, estou esperando essa resposta, provavelmente vocês terão que adquirir o kit EPI, que é o capote, que é as máscaras, o tampão, o visor, tá? Esse material, provavelmente, ele vai ser um dos requisitos que a gente vai estar pedindo para vocês, para poder fazer as aulas de estágio. Até luva, para não ter contato físico. O capote, a vantagem é que vocês podem lavar com cuidado, né? E pode estar reutilizando. Mas a gente encontra aí. Não, vocês acham isso em farmácia, vocês encontram esse material, tá? Vocês podem se juntar também, de repente vocês se juntam e compram uma caixa de luvas e dividem em todo mundo. Então, tudo isso pode ser feito com tranquilidade. Agora, a farmácia, vocês acham que lojas de material para odontologia, vocês acham os kits certinho, formadinho, tá? Aí, a partir do cronograma, você sabe quantas aulas você vai precisar desse material. Em média, dá para usar bem um capote 3 vezes, ele bem cuidadinho, bem lavadinho, dá para... Você usou uma vez, chega em casa, você lava ele direitinho, dá para usar 3, 4 vezes. Tá? Só usar aquela capa de chuva transparente, é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Pronto, né? Tá resolvido também, né? Também pode. A capa de chuva transparente, é do mesmo jeitinho. Também pode, né? Tá, mas aí a gente vai acertar isso semana que vem. Alguma dúvida com relação ao portfólio? Não, na verdade, as dúvidas vão surgir na medida que, né, isso acontecer. Olha o que eu vou... assim que a gente fizer o cronograma semana que vem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse modelo de portfólio inteiro que está na plataforma, vocês têm esse material lá. Lá tá. Materiais obrigatórios, termo de adesão, lá tem o portfólio, lá tem o plano de aula, lá tem o relatório final, tem um relatório de observação, são documentos todos separados lá. Mas aí eu vou fazer assim também. A hora que a gente definir todo o cronograma, eu vou jogar no grupo do WhatsApp o portfólio completo para vocês, em Word. Vou jogar o plano de aula, o relatório de observação,
o relatório final, eu também vou jogar esses documentos aqui no grupo para vocês, para facilitar a vida de vocês. Mas, assim, de antemão, eu aconselho a vocês, primeiro, imprima os 3 anexos, que são os 3 documentos que vão auxiliar vocês na produção desses documentos, tá? São os modelos. Então, imprima os modelos para ficar fácil para vocês. Sempre vocês vão precisar ter uma matriz para poder fazer o plano de aula, vocês vão precisar de uma matriz para fazer o relatório final, vocês vão precisar de uma matriz para fazer o relatório de observação, né? Então, por exemplo, se hoje a gente teve aula prática, se foram 2 pessoas que deram uma aula, vocês terão que fazer 2 relatórios de observação. Claro que eu vou estar abrindo lá para vocês, eu vou anexar o plano de aula lá na plataforma e vou colocar lá a atividade que vocês precisam desenvolver. Qual é a atividade? Colocar o relatório de observação. Então, isso vai ser sempre anexado. Vocês vão fazer isso lá no computador de vocês, num arquivo, preenche, coloca, faz o relatório e anexa na plataforma. Tá? Mas, assim, não sofram. Eu preciso fazer isso com muita calma e muita naturalidade, porque vocês precisam desse aprendizado para chegar até o último estágio, lá no 8º período. Então, eu tenho que fazer isso com calma. Eu até ri das meninas no matutino, porque o semestre passado essa disciplina não foi ofertada no matutino. O que aconteceu? As meninas pularam do 5º diretamente para o 6º, foi fazer o estágio do 6º. Ficaram loucas, porque o professor subentendeu que elas tinham feito a matéria, então seguiu o fluxo normal, como se elas já soubessem fazer esse documento. Então, elas que sofreram demais. Professora, a gente precisava dessa aula. Falei para ela que ela existe, para eu poder ensinar vocês. Não foi à toa que a Thaisa me colocou no primeiro estágio, justamente para eu ter essa calma de ensinar vocês. Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, claro que eu vou depor contra a minha pessoa nesse momento, né? Mas para vocês terem uma ideia, o meu ensino médio, eu fiz o curso de magistério, né? Então, eu fiz o curso para ser professora. Naquela época, o curso chamava isso, magistério. Então, meu ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano de magistério. Então, eu passei 3 anos aprendendo a ser professora. Depois, eu fiz o curso de educação física e eu fiz licenciatura plena. Ou seja, eu tenho um título de bacharel, eu tenho um título de licenciatura. Então, assim, o meu olhar voltado para a docência, ele é muito forte. Então, para que vocês façam documentos e produzam material que são muito pertinentes à área da docência, eu preciso ensinar vocês a fazerem. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei. Por isso que eu tenho esse cuidado de trazer modelo, ensinar como relatar, porque eu simplesmente podia falar, agora vocês preenchem o relatório. E aí? Vocês vão preencher de qualquer jeito, qualquer relatório que chegasse para mim é esse mesmo, porque eu não ensinei a fazer. Não é mesmo? Tá? Então, assim, a gente vai fazendo isso com calma. Aí, na semana que vem, diante das informações que eu acredito que é o último prazo que eu tenho para o coordenador de estágio me definir se a gente vai para campo ou se a gente não vai para campo, semana que vem a gente vai produzir o cronograma junto com vocês. Combinado assim? Alguma Combinado. dúvida? Se surgir alguma dúvida, no momento, por enquanto, assim, como vocês ainda não vão estar fazendo esse material especificamente, então eu acredito que não tenha dúvida. Mas caso tenham, pergunte diretamente no grupo para a gente poder sanar a dúvida de todos, de uma vez só. Ok. Ok? Vou parar a gravação para poder fazer a chamada e aí liberando vocês. Tá bom.